Todos sabem que, ou a maior parte das pessoas que estudam minimamente o tema, sabe que o primeiro imperador romano que perseguiu a igreja foi o imperador Nero. Ele foi inclusive responsável pela morte dos apóstolos São Pedro e São Paulo no ano 67. E nós vamos começar justamente pela perseguição dele, porque até a época de Nero, a igreja tinha passado de alguma forma não percebida pelo Império Romano. Ela havia sido perseguida pelos judeus, né, como está relatado detalhadamente nos Atos dos Apóstolos, mas o Império Romano não havia ainda visto nos cristãos, que eles viam como uma seita dissidente do judaísmo, uma ameaça a ponto de o Estado romano se preocupar em persegui-la. E Nero vai ser o primeiro que vai perceber na igreja uma ameaça. Claro que a forma como Nero tratou a igreja, a forma como ele perseguiu deliberadamente os cristãos, não é o que vai acontecer com todos os imperadores, certo? Não foram 250 anos ininterruptos de perseguição. Houve momentos de calmaria e momentos de perseguição mais severa. Mas, entrando logo no tema, como eu falei, o primeiro imperador que perseguiu a igreja foi o imperador Nero. Nero foi o... Antes de tudo, quem era Nero? Nero foi o quinto imperador romano. Ele se tornou imperador aos 17 anos, no ano 54. E todos os indícios demonstram que ele padecia de algum tipo de desequilíbrio mental e ele tinha uma crueldade fora do normal. Ele cometia crimes terríveis, né, um dos quais, talvez o que mais chama a atenção, foi ter assassinado a própria mãe, Agripina, ter mandado matá-la, inclusive ela que havia cometido assassinatos para garantir que ele fosse imperador. Ele depois tentou matá-la de todo jeito, tentou envenená-la 3 vezes, mas ela se recuperou. Depois colocou uma pedra imensa em cima da cama dela para cair em cima dela de noite, mas ela conseguiu escapar. Aí depois colocou ela num barco, pôs o barco para afundar, ela sobreviveu, chegou, nadou até a beira da praia e um soldado, percebendo que o homicídio não tinha acontecido, foi e a matou ao fio da espada. E conta-se inclusive que no momento em que ela ia ser assassinada, ela mostrou a barriga, mostrou o útero e falou: apunhale aqui primeiro, porque foi daqui que saiu Nero. Então, e essa foi apenas uma das crueldades que ele cometeu. Era realmente um homem desequilibrado e muito provavelmente com fortes desequilíbrios mentais. Mas o que motivou Nero a perseguir os cristãos? O incêndio de Roma, acontecido na noite de 18 para 19 de julho de 64. Ele começou na madrugada de 18 para 19 de julho de 64. E é impressionante a descrição que foi feita do incêndio, desse incêndio que durou 6 dias. Né? Roma ficou completamente destruída. Das 14 regiões da cidade, apenas 4 ficaram intactas. 3 foram totalmente destruídas e outras 7 só sobraram uns restos. E depois de 6 dias de incêndio, 6 dias depois, eles conseguiram apagar o incêndio. Roma estava toda praticamente aniquilada. E logo se disseminou o boato de que os guardas do imperador foram vistos na noite do incêndio correndo pela cidade com tochas. Então, começou a disseminar o boato de que Nero havia sido responsável por colocar fogo em Roma. E o modo como ele se comportou durante depois do ocorrido só ajudava para que esse boato ficasse cada vez mais sólido, porque Nero, depois do incêndio, no seu teatro privado, ele subiu no palco, ele gostava de atuar, ele se achava um grande artista, subiu no palco e recitou o canto
da Eneida, em que Enéas narra a destruição de Troia, ou seja, para ele o que tinha acontecido com Roma era algo assim glorioso a ponto de ser cantado. E se disseminou ainda o boato de que, enquanto Roma queimava, ele estava no seu palácio fora da cidade, admirando Roma sendo destruída e tocando harpa. Bom, então todo mundo começou a pensar que Nero era responsável por incendiar Roma. E por que achavam que ele era o culpado pelo incêndio? Porque ele queria, segundo o boato, que acabou se concretizando, construir no centro da cidade de Roma um novo palácio. E, de fato, em uma vasta região que virou cinzas, ele construiu a sua Domus Áurea, a sua Casa Dourada, um palácio cujas ruínas ainda estão lá, no centro de Roma, do lado do Coliseu. Conta-se, inclusive, que quando ele entrou na Domus Áurea, depois de estar pronto, ele falou: agora sim eu posso viver como um ser humano. Era um homem completamente louco. Bom, então nada tirava da cabeça das pessoas que o culpado era Nero. Todo mundo pensava que o culpado era Nero. E ele começou a ficar com medo. E ele procurou um bode expiatório. Ele precisava de culpar alguém para que a responsabilidade do incêndio não recaísse sobre ele. E o grupo, as pessoas que ele escolheu como bode expiatório foram os cristãos. Então, é a primeira vez que o Estado romano, agora na pessoa do próprio imperador, olha para os cristãos e os acusa de um crime e os quer matar. E isso não é história contada, um historiador pagão do começo do século II, chamado Tácito, atestou isso, né? Tácito, que inclusive odiava, detestava os cristãos, ele fala assim, tem uma citação dele aqui: com o fim de extirpar o rumor, Nero inventou uns culpados e executou com refinamento tormentos aos que, famosos por infâmias e abominações, chamavam-se vulgarmente de cristãos. Ou seja, Tácito aqui está falando que os cristãos eram famosos por suas infâmias e abominações. Aí Tácito fala de quem havia fundado essa seita. O autor da seita, Cristo, fora crucificado pelo procurador Pôncio Pilatos no tempo de Tibério. Ou seja, essa é uma das primeiras fontes históricas não cristãs que atestam a existência de Cristo. Tácito fala: o autor da seita, Cristo, fora crucificado pelo procurador Pôncio Pilatos no tempo de Tibério, e reprimida a perniciosa superstição irrompeu de novo não apenas na Judéia, origem deste mal, mas também na própria Roma, para onde conflui e se celebra tudo quanto de atroz ou vergonhoso há em qualquer lugar. Ou seja, Tácito aqui está atestando, é um dos primeiros documentos históricos que atestam a existência de Cristo e a existência da igreja, a existência dos cristãos. E ele fala que, apesar de os cristãos serem famosos por suas infâmias e abominações, ou seja, merecerem o pior castigo, Nero os culpou de algo que eles não haviam feito e que o culpado era o próprio Nero. O próprio Tácito, que era um pagão, que não gostava da igreja, atesta isso. E os cristãos foram, então, presos e processados. Começou uma persecução na cidade. Os cristãos que foram descobertos foram presos e foram acusados. Mas do que eles foram acusados? Isso que é interessante. E que eu acho que é muito sugestivo em face do que, por exemplo, se acusa a igreja hoje. Os cristãos foram processados por ódio contra o gênero humano. Ou seja, eles não foram processados porque eles cometeram um crime, porque eles colocaram fogo em Roma. O incêndio foi apenas, a acusação foi apenas um jeito de Nero tirar a culpa de si e jogar para o outro. Mas do que eles eram acusados e por que eles foram mortos? Essa era a acusação. Ódio contra o gênero humano. Porque as práticas da igreja, segundo seus acusadores romanos, e as práticas e as crenças da igreja eram fonte, razão de ódio contra o gênero humano.
Só que eles foram processados, mas o processo era de menos, né? O extermínio deles já estava decretado no momento em que a polícia os pegou como vítima expiatória do ódio do povo. E Nero, que era um sádico, que era um homem que tinha prazer pelo tormento, pela tortura, pelo sofrimento dos outros, encontrou nos cristãos bode expiatório vai para o incêndio. Encontrou nos cristãos um meio de descarregar toda a sua ânsia por sangue. E imaginou tudo quanto é tipo de tortura, de tormento, para destruir, para matar aquelas pessoas. E o próprio Tácito, que era um historiador pagão que não gostava dos cristãos, narra, né, como que Nero descarregou sobre eles não apenas a sua crueldade, mas criou todo um ambiente para que eles fossem humilhados e escarnecidos. Por exemplo, alguns eles cobriram com peles de feras, peles de animais, e jogaram eles aos cachorros, para que os cachorros de caça, se lançassem sobre eles e não espécie de caçada. Foi no jardim de Nero, no Vaticano, em que os cristãos foram soltos, vestidos com pele de animais, e os cachorros de caça para pegá-los. Outros, como mostra essa figura aqui, e isso aí foi um dos tormentos mais famosos, foram crucificados, untados com piche e queimados. E Nero iluminou as ruas de Roma com esses cristãs e cristãos ainda crianças, pelas ruas, as ruas sendo iluminadas por essas tochas vivas, alguns dos quais só foram morrer dias depois, que o fogo demorava a queimar. Conta-se ainda, o mesmo Tácito conta que Nero passeava com a sua biga, com o seu carro, entre aquelas tochas humanas e, de alguma forma, demonstrava um imenso prazer em infligir toda aquela dor. E conta-se, e Tácito fala também especialmente São Clemente fala na sua carta aos Coríntios que as mulheres cristãs foram especialmente maltratadas, torturadas e brutalmente assassinadas sob Nero. Então,